Hebraico Bíblico. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós vamos dar sequência à nossa série Teologia Plena. Você vai aprender sobre a importância do credo apostólico, tanto na época dos pais da igreja, como durante a história e na atualidade. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Mas vamos lá. Você já ouviu falar sobre o credo apostólico? Qual que é a importância do credo apostólico para a igreja ao longo da história? O credo apostólico é uma das confissões de fé mais antigas e fundamentais do cristianismo. Ele serviu como alicerce doutrinário para a igreja em diferentes períodos da história, proporcionando unidade, defesa contra heresias e instrução aos fiéis. Desde os tempos dos pais da igreja até a modernidade, sua relevância tem sido inegável. Vamos falar sobre o credo apostólico nos tempos dos pais da igreja. Nos primeiros séculos do cristianismo, século II e III, a igreja enfrentava perseguições externas e desafios internos, como heresias que ameaçavam a pureza da fé apostólica. Nesse contexto, credos simples eram utilizados no batismo para que os novos convertidos confessassem sua fé. O credo apostólico começou a tomar forma nesse período, servindo como um resumo da doutrina cristã e como um antídoto contra doutrinas heréticas, como o gnosticismo e o docetismo. Vamos falar sobre o credo apostólico no período intermediário. Entre os séculos IV e VIII, a Igreja consolidou sua doutrina em concílios ecumênicos, como o Concílio de Nicéia, 325, e o Concílio de Constantinopla, 381, que resultaram no credo niceno-constantinopolitano. No entanto, o credo apostólico permaneceu em uso, especialmente no Ocidente, como uma fórmula de fé mais acessível ao povo comum. Durante esse período, ele ajudou a catequizar os novos convertidos e a preservar a doutrina ou a ortodoxia cristã. Já o credo apostólico na Idade Média, durante a Idade Média, o credo apostólico era amplamente utilizado na Igreja Católica Romana como parte essencial da liturgia e da catequese. Ele era ensinado aos fiéis como base da fé cristã e exigido como profissão de fé em diversos sacramentos, como o batismo e a confirmação. Nesse período, a Igreja exercia forte influência sobre a sociedade, e o credo ajudava a manter a unidade doutrinária em meio às diversas culturas europeias cristianizadas. Vamos falar sobre o credo apostólico na modernidade. Nos tempos modernos, o credo apostólico continua sendo um ponto de referência para igrejas cristãs ao redor do mundo. Tanto católicos quanto protestantes o utilizam em cultos, catequeses e confissões de fé. Diante do pluralismo religioso e das novas formas de catecismo, o credo mantém seu papel de reafirmar as doutrinas fundamentais do cristianismo, preservando a identidade cristã e fortalecendo a unidade entre diferentes denominações. O credo mais antigo que temos acesso é uma das versões mais antigas do credo apostólico. Vem de um documento conhecido como Credo Romano Antigo, datado do século II. Vamos recitá-lo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso e em Cristo Jesus, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria, que foi crucificado sob Pôncio Pilatos e sepultado, que ressuscitou o terceiro dia dentre os mortos, que subiu aos céus e que está sentado à direita do Pai, donde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja, na ressurreição da carne. O credo apostólico é uma confissão de fé essencial para o cristianismo em todos os tempos. Ele tem sido um instrumento de unidade, ensino e defesa da doutrina cristã desde os tempos dos pais da Igreja até a atualidade. Em um mundo em constante mudança, o credo continua sendo um instrumento poderoso da fé cristã e da tradição apostólica, conectando gerações de crentes ao longo da história. Vamos falar sobre as principais doutrinas do credo apostólico. O credo apostólico é um resumo fundamental da fé cristã, estabelecendo doutrinas centrais que têm sido confessadas ao longo da história da Igreja.
Entre as principais verdades que ele afirma, destacam-se a existência de um Deus único e todo-poderoso. O credo começa declarando a crença em um Deus Pai todo-poderoso, Criador do céu e da terra, enfatizando soberania divina sobre todas as coisas. Segundo lugar, a divindade e a obra redentora de Jesus Cristo. Jesus é confessado como o único Filho de Deus, recebido pelo Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. Sua morte na cruz, ressurreição e ascensão ao céu são centrais para a fé cristã. Em terceiro, nós temos a morte e a ressurreição de Cristo para a salvação. O credo reforça que Jesus foi crucificado sob Pôncio Pilatos, morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, destacando o cerne do Evangelho, a vitória sobre o pecado e a morte. Nós temos também o papel do Espírito Santo. A confissão de fé também proclama a crença no Espírito Santo, que é Deus e opera na Igreja e nos crentes. Em quinto lugar, nós temos a Igreja como comunidade dos santos. O credo reconhece a existência da Santa Igreja e a comunhão dos santos, reafirmando a unidade do povo de Deus, refutando a ideia dos desigrejados atuais que se afastam da unidade da Igreja. Em sexto lugar, nós temos o perdão dos pecados. A confissão cristã inclui a certeza do perdão dos pecados, algo essencial para a salvação. Em sétimo lugar, nós temos a ressurreição dos mortos e a vida eterna. A fé cristã não se limita ao presente, mas aponta para a ressurreição da carne e a vida eterna, prometida por Deus aos fiéis. Muitos personagens importantes na história defenderam o credo. Entre eles nós temos Irineu de Lyon, 130 a 202. Bispo e teólogo do século II, Irineu combateu heresias como o gnosticismo, defendendo a fé apostólica, transmitida pela Igreja. Em sua obra contra heresias, ele apresentou uma das principais versões que viria a ser o credo apostólico. Nós temos também Tertuliano, 160 a 220. Um dos principais teólogos a escrever em latim, Tertuliano formulou conceitos fundamentais sobre a Trindade e a natureza de Cristo. Ele defendeu a confissão de fé da Igreja contra heresias que negavam a humanidade e a divindade de Jesus. Nós temos também Anastásio de Alexandria, defensor ferrenho da divindade de Cristo. Anastásio lutou contra o arianismo, que negava que Jesus fosse Deus. Ele foi um dos principais articuladores do credo niceno, 325, que reafirmou a fé cristã diante das controvérsias teológicas da época. Nós temos também Agostinho de Hipona, um dos maiores teólogos da Igreja. Agostinho reforçou a importância do credo apostólico como um resumo da fé cristã. Ele escreveu extensivamente sobre a Trindade, a graça e a salvação, ajudando a moldar a teologia ocidental. Na sequência, nós temos Tomás de Aquino. Durante a Idade Média, Tomás de Aquino consolidou a teologia cristã ao integrar fé e razão. Em sua obra Suma Teológica, ele explicou e defendeu doutrinas essenciais do credo apostólico, como a ressurreição e a natureza de Deus. Finalizamos esta lista de nomes com Martinho Lutero. Líder da Reforma Protestante, Lutero valorizou o credo apostólico como um pilar da fé cristã. Ele incluiu o credo em seu catecismo menor, ensinando sua importância na vida cristã e reafirmando a centralidade de Cristo na salvação. Nós entendemos que o credo ajuda a combater heresias modernas, reafirmando verdades fundamentais como a Trindade, a encarnação de Cristo, a ressurreição dos mortos e a vida eterna. Em tempos de incerteza, ele fortalece a fé dos crentes, oferecendo um resumo claro do Evangelho e do plano redentor de Deus. Assim nós concluímos mais um vídeo do nosso canal, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar um comentário e também o seu like. Que o Eterno continue abençoando. Todá Rabá, Baruch Hashem.